Seja muito bem-vindo a mais um podcast Carreira de Sucesso. O objetivo do nosso podcast sempre foi buscar pessoas e trajetórias de sucesso para te contar, para dividir com você um pouquinho a vida, as dores, os desafios de uma carreira. E sendo assim, hoje eu escolhi dois convidados brilhantes, duas pessoas que são muito jovens, empreendedores, têm uma carreira de sucesso e eles vão contar para nós um pouquinho de como foi essa carreira, como está sendo essa carreira, porque eles são muito jovens, estão indo em pleno voo de cruzeiro, decolando altos voos. Eles são médicos, são ortopedistas, cada um tem 11 anos já de mercado, de atuação, então já tem uma historinha boa para contar para nós. Eu estou falando do Dr. Bruno Ferreira. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado pela participação, Sidmar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser bacana, né, doutor Bruno? Com certeza. Gente, doutor Bruno operou a minha mão. Eu fui mordida, acredite vocês, por um gato. Fiquei 5 dias hospitalizada, fui 2 vezes para o centro cirúrgico e essa pessoinha aqui, a última vez, me operou sem anestesia. Não é bem assim não. Agora, vou botar seus pacientes para correr de você. Mas conta para eles o tanto que eu me comportei bem, na hora daqueles curativos terríveis. Com certeza, sim, os curativos sem anestesia, mas cirurgia com anestesia. Não, aquela segunda vez que nós somos 2% cirúrgico, você falou... Sim, só anestesia local. Pois é, tá na mesma, meu filho. Doeu do mesmo jeito, eu vi tudo. Só a picadinha que dói. Não, doeu tudo. Gente, o outro aqui é o Fernando Espiritião. Fernando também é jovem, mas já está aí na luta. Obrigada, querido, por estar aqui conosco. Olá, muito obrigado também pela oportunidade. É sempre um prazer estar com você, Cid. Pois é. Fernando... Essa oportunidade de nós nos falarmos mais agora, dessa vez, como você mencionou, do nosso lado mais pessoal, né? Contar um pouquinho da sua trajetória. Amém. Vamos lá, gente. Foi fácil chegar aqui onde chegaram? Bruno, você parece que é o jovem há mais tempo aqui entre os dois, né? Jovem há mais tempo. Você é o que é jovem há mais tempo, não é, Bruno? Como que é jovem há mais tempo? Não vai falar mais velho, é jovem há mais tempo, Tá, eu sou a jovem há mais tempo entre os três. Tá, mas entre você e o doutor Fernando, eu acho que você, pelo menos os cabelos são mais grisalhos. Né? É porque eu raspei aqui lateral. Eu não tô usando a química, né? O gristinho. Shampoozinho aí, eu não tô usando ainda não, né? Mas por essa parte, conta pra nós aqui, como é que foi essa sua trajetória? Foi fácil formar em medicina? Não é fácil, né? Eu sou do interior, eu sou de Catalão, Goiás. É mesmo? Isso. Você sabia que a minha primeira infância eu passei em Catalão? É mesmo? Saí de lá aos 6 anos, tem excelentes lembranças. A senhora nasceu lá? Não, eu nasci em Jataí. Mas logo depois do meu nascimento, meus pais foram transferidos para Catalão. Meu pai era funcionário público federal e nós ficamos lá até os 6 anos. A primeira escola minha foi lá, tem lembranças isso, maravilhosas de Catalão. Coisa boa. Que legal. Boa. Já é gente boa. Pronto. Eu nasci em Catalão e quem estuda no interior sabe que é diferente de quem estuda em grandes centros, né? A preparação... Fernando estudou aqui. Eu sou nascido e criado aqui em Goiânia e, assim, o que eu percebi que quando eu entrei no ensino médio, o influxo de pessoas do interior foi quando, grande parte dos meus amigos vieram do interior porque eu os conheci no ensino médio e depois no cursinho, antes de fazer ser aprovado no vestibular. Entendi. E realmente é o que o Bruno falou, né? Muitas vezes buscam, né, essa complementação do conhecimento que é exigido para o vestibular de medicina, que na nossa época era muito, muito difícil, e acabam tendo que se deslocar, né? Sair de casa. Acredito que isso tem acontecido com você, né, Bruno? E aí? Muitos estudantes saem para fazer ensino médio fora. Não foi meu caso. Né? Eu fiquei em Catalão, fiz o ensino médio todo em Catalão. Você fez o ensino médio em Catalão? E aí depois eu saí para fazer cursinho para vestibular. Né? Sempre quis medicina, não sei nem te falar desde quando. Sério? Não sei te falar quando foi que eu tomei essa decisão. E saí para fazer cursinho. Seus pais te apoiavam nessa decisão? Sim, sempre apoiaram. Assim, em casa a gente era bem livre. Nós somos em 3. Bem livre, cada um fazer o que quiser. Alguém na família já era médico? Para você se inspirar? Meu irmão optou por fazer medicina. Ele é 2 anos mais velho que eu, fez 2 anos antes de mim, né? Formou 2 anos antes de mim. Tá.
Então você foi indiretamente influenciado pelo seu irmão? Na verdade, eu escolhi primeiro. Uau! Na verdade, mesmo sim. Sendo Mas mais com certeza ele sempre sempre vai ser uma influência para mim, né? Mas eu escolhi primeiro. Eu acho que ele escolheu a medicina porque as notas dele eram tão boas que ele foi quase que socialmente coagido a fazer medicina. Você tá brincando. Família de gêniozinho, Meu irmão é muito acima da média. Isso até é uma coisa boa da gente conversar aqui, que isso dificultou muito a minha vida, hein? Muito. Porque o parâmetro era alto, né? Muito alto. A régua era alta, né? Muito alto em tudo. Tadinho. Né? Então isso aí dificultou. Ele até tinha tinha uns vestibular seriado, que eu acho que hoje nem existe mais. Paz e País, né? Exatamente. Então, mesmo sendo do interior, ele ficava ali no top nacional. E todo mundo falava, você tem que fazer medicina, sua nota é muito boa. Aí ele entrou primeiro, né? Ele era mais velho, entrou primeiro, mas eu já falava antes. Eu acho que quando eu era bem pequeno falava que eu ia ser astronauta. Acho que depois do astronauta que eu me lembro é medicina mesmo. Legal. Não lembro de outra. E aí você formou na Federal? Isso. Eu fui fazer pré-vestibular, fiz 1 ano e meio de curso em pré-vestibular e fiz Universidade Federal de Uberlândia. Foi lá. E lá, assim, interessante falar que eu queria passar lá. Né? Isso aí é uma coisa que eu falava e muitas pessoas até me criticavam. Eu falava, se eu passar na UFG, se eu passar em Uberaba, que eram os locais que eu prestava, eu não vou ficar tão feliz. Eu quero passar em Uberlândia. Então eu me preparei para isso. Acho que por ser perto de casa. É verdade. Eu estava 100 quilômetros de Catalão. A minha esposa, hoje minha esposa, minha namorada, na época de Araguari, né? Então, ali, ó, isso julga muito, né? Um peso grande. Meu irmão já tinha entrado na universidade em Uberlândia, uma universidade muito boa. Aí pronto, né? Então, era eu falei, lá aqui e fechou mesmo, a questão. né? Acho que e para você, doutor Fernando, foi fácil passar no vestibular? Como é que foi sua trajetória? Não. Sempre quis ser medicina. Eu também, criança, assim, nossas histórias, assim, acho que até reflete muito do que nós somos, né? Nós viemos até parecidos, sem conversar um com o outro, gente com o mesmo tom de calça, camisa, né? Sapato, tudo igual. Gente, isso não é uniforme não, tá? Uniforme pode parecer, mas não é uniforme. Foi uma conexão mesmo. Exatamente. De identificação. Muito bom. Eu sou nascido e criado aqui em Goiânia, e onde eu fiz o meu ensino fundamental, ensino médio e o cursinho. Eu fiz 2 anos de cursinho antes de entrar no pré-vestibular. E eu acabei sendo influenciado, acho que vendo meu pai. Meu pai é ortopedista também, ele é cirurgião de joelho. E eu vendo sempre, acabei me estimulando. Né? Isso me estimulou muito a buscar essa carreira. Mas a minha decisão mesmo de fazer foi só quando eu entrei no ensino médio, aqui no Colégio WR, aqui em Goiânia mesmo. Que lá é muito tendência, a gente acaba sendo influenciado lá, e foi quando eu concluí, assim, você já tinha uma tendência, né, uma influência em casa. Sempre gostei. Foi fazer cursinho no WR, lá realmente a medicina ela é muito induzido você a fazer medicina. E lá, pronto. Mas meu pai já brincava, que a gente ia pescar e ele falava que eu ficava conversando com os peixes, que eu gostava de meu irmão pescando, ele pescando, e eu ficava abrindo o peixe para ver o que tinha dentro. Sério? Então eu já gostava bastante dessa área e achei, assim, desde menino vendo, né, a rotina do meu pai. Na época, a artroscopia, né, era uma cirurgia de vanguarda que hoje é a rotina, né, da medicina. Hoje a gente nem... Cirurgia por vídeo. Cirurgia, né? Por vídeo. Todo mundo vai saber. E não vou mesmo. Eu ia perguntar o que é isso, né? Meu pai trouxe isso aqui. Ele foi o primeiro artroscopista de Goiânia, né, de joelho. Então ele trouxe e ele gravava cirurgias. Então ele assistia e reassistia para revisar a técnica dele, e isso achava legal demais. Acabou que isso teve uma influência. Mas eu não, depois de concluir, eu fiz 2 anos de cursinho, alguns vestibulares, né, nessa caminhada. É mesmo? Na época a gente não existia o Enem, mas o Enem não era tão relevante, ele era uma complementação da nota, né? Acho que nem no meu vestibular nem chegou a influenciar. Eu também acho que não. Mas não era esse exame nacional, então a gente fazia um vestitur. E mesmo não passando dos primeiros, você persistia em medicina? Persisti. Ninguém falou para você, Fernando, tenta outra coisa, você tem notas boas, pode passar em outro curso, faz odonto, faz direito. Acho que as pessoas que me sugeriram isso não eram aquelas que eram muito próximas, assim, a mim. Todos aqueles que me rodeavam sempre me deram bastante suporte, bastante apoio na minha decisão. Fala, vamos lá. Sempre estimulando. Eu acho que assim, no meu caso, eu sou o irmão mais velho, e eu queria mostrar isso pro meu irmão, esse exemplo de perseverança também. Entendi. Eu falo, vou trilhando esse caminho e você vai logo depois, apesar de ele ter escolhido fazer outra área. Porque, gente, passar em medicina sempre foi e ainda é uma emoção. Para o estudante, para a família, não é? Para os amigos, sempre é motivo de celebração. Ainda é uma profissão que exerce muito glamour.
Mas o que foi mais desafiador para vocês? Passar no vestibular ou enfrentar os 6 anos? São 6 anos? 6 anos. 6 anos de estudo. Eu acho que no meu caso, eu acho que o vestibular foi, assim, foi uma grande vitória. Depois os 6 anos foram colhendo frutos. E depois o outro desafio foi quando, ao entrar na residência, que aí foi um segundo. Eu acho que o curso em si, ele exige bastante. Eu sempre, assim, comparava muito com no caso da minha esposa hoje, né? Mas na época da minha namorada, porque ela fez direito. Então ela teve 5 anos com a mesma rotina, mesma sala, mesmo lugar, todos os dias no mesmo lugar. Mesma turma. E eu nunca tive um semestre que era similar ao anterior. A cada semestre nós tínhamos um rodízio diferente, um hospital diferente, um cenário de prática diferente, disciplinas totalmente diferentes, com dinâmicas muito diferentes. Então, eu achei isso foi muito emocionante e eu achei que foi muito prazeroso. A época do cursinho foi uma época de abrir mão de muita coisa, de convivência, de passeio, de viagens, de família. Festinhas nos finais de semana. E a faculdade eu achei que foi mais tranquilo do que eu imaginava, assim, do que o meu nível de abdicação antes. E depois esse nível de abdicação retornou na época da residência. E essa coisa, para você também foi assim, doutor? Só voltando aqui um pouquinho no que a senhora falou a respeito de apoio, né? Só uma história interessante, que talvez seja interessante para quem estiver assistindo. Como eu disse, eu escolhi a medicina bem antes e eu nunca fui na infância uma pessoa muito estudiosa. É mesmo? É mesmo. Eu era assim, vamos dizer, esperto, certo? Eu tinha, por exemplo, eu estudava num colégio que eu tinha prova todo sábado no ensino médio. Colocava o despertador para 5 da manhã, a prova às 7. Fechava uma provinha ou outra, ganhava uma medalha de segundo e terceiro lugar. E parece que inconscientemente eu achei que no vestibular ia ser assim. Olha. Como eu citei meu irmão aqui, meu irmão era aquela pessoa assim, no primeiro ano do ensino médio estudava 3 horas por dia, no segundo ano 4 horas por dia, no terceiro ano 5 horas por dia, disciplinado, estudioso, inteligente. De ouro. Né? Não passou nesse vestibular, foi fazer cursinho em primeiro lugar no exame de bolsa, não pagou para fazer cursinho, 6 meses, primeiro lugar geral da Universidade Federal de Uberlândia. Então isso dificultou muito a minha vida e eu percebi o quê? Porque a família toda te comparava com ele. Claro, todo mundo. E eu percebi o quê? Eu pensei, poxa, eu acho que com essa esperteza eu não vou conseguir passar no vestibular. Foi aí que eu comecei a estudar. Eu estava no meio do 3º ano do colegial. Olha só. E teve um fato interessante. Quando eu concluí o ensino médio, que eu fui mudar para Uberlândia para fazer o cursinho, meu pai me chamou para ter uma conversa. Falou, vou sair, vamos comigo? Eu falei, vamos. Ele falou assim, Bruno, é o seguinte, você nunca foi estudioso. Seu irmão foi estudioso e teve dificuldade de passar. Teve que fazer 6 meses de cursinho. Sua nota dá para as outras coisas. Por que você não faz outra coisa? Deixa disso. Você vai ficar perdendo tempo lá? Mas eu brinco que eu sou pirracento, né? Eu acho que isso aí foi um dos maiores combustíveis que eu tive. Olha foi um só. Combustível para falar assim, agora eu vou dar conta desse negócio, agora eu vou mesmo? sim. Então eu fui para Uberlândia. Em vez de você acomodar, você se sentiu desafiado. Tem gente que se eu falar isso, né, se escutar isso, acabou. A paralisia, eu brinco, é a paralisia que o Chaves tinha lá no desenho, né? Paralisou e acabou. Catatônico, né? E aí nunca mais funciona, né? Talvez inconscientemente meu pai sabia que se ele me falasse isso, eu não ia me entregar. Não ia se entregar. Será que seu pai sabia? Usou dessa inconscientemente, né? Com certeza. Acho que foi a mão de Deus aí já te escolhendo para essa profissão. Com certeza. E ali foi 1 ano e meio assim de intenso. Agora, em relação a outra pergunta, né, de período de maior dificuldade, cursinho com certeza é uma época muito difícil. Eu brinco assim, a gente, nossa, é muito difícil. Só pra senhora, nem no imposto de renda a gente é levado em consideração. Você não tem uma profissão, né? Tá você limbo, ainda não né? sabe. Fala, você faz o quê? Não, eu faço cursinho. Não é ensino médio, não é ensino não superior. Teoricamente, na teoria, você não está evoluindo, não está aprendendo uma profissão, né? E se você está 2 anos fazendo cursinho aí, que fala, pelo amor de Deus, gastando tempo, rapaz, o que não é problema nenhum, né? Na minha sala, por exemplo, tinha pessoas com 8 anos e meio de cursinho, são excelentes profissionais, muito melhor do que quem passou de primeiro. Você tá brincando. Com certeza. Olha só. Não julga nada, isso não tem nada a ver, né? Cada pessoa tem sua trajetória. E tem seu tempo, exatamente. Agora, em relação à dificuldade na profissão, o que eu acho que separa as crianças dos homens é a residência. É a residência. Uau. A residência é um vale. Né? Com Mas assim, nas para quem não sabe, né, a residência médica é a nossa especialização. Entendi. A gente começa a ficar estricto senso ali, mas assim, gente, ainda é lá. Mas eu queria linkar um pouquinho essa sua
a experiência de vocês na residência, nessa trajetória aqui, com a vida de mercado. Porque tem muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo, não são médicos e nem pretendem fazer medicina. Certo. Mas ele está lá na empresa dele. Ele hoje é um líder, hoje ele é um supervisor, ele pode ser um coordenador, ele pode ser um gerente. Quais são os desafios que vocês passaram que ele pode escutar a sua história e falar, olha, isso pode se aplicar à minha vida também, ali dentro do meu negócio. Porque o universo de oportunidades e desafios ele é muito amplo. Sim. Vale para todos os segmentos. Será que só na medicina é um vale? Será que alguém, para conquistar uma carreira, para conquistar um cargo de um executivo de uma grande companhia, por exemplo, ele não tem um preço a ser pago? Não tem um vale a ser percorrido? Sim. O que vocês acham? Eu acho que isso é Quem realmente, responde? eu acho que assim, existe um paralelo entre as profissões, né? Acho que realmente preparação e estudo vão servir de substrato para qualquer pessoa que for querer Qualquer vencer segmento. vencer para qualquer segmento, seja ele médico, dentista, Advogado, ou advogado, ou um empresário, uma pessoa que Uhum. está começando um pequeno negócio, que está se profissionalizando. Né? Nós tivemos nós dois, né, passamos por uma realidade similar, né, que nós dois somos ortopedistas, e assim, acho que realmente o ideal para quem quiser construir é estudar, é focar, né, que eu acho que o período que é da residência, ele nos força a ficarmos focados, né, Determinado. isso, porque a gente tem, quando eu entrei me disseram assim, ó, você vai ter duas verdades, residência só é bom quando começa e quando termina. O meio do caminho É só é dor. suado, é Eu dolorido. Eu me lembro de ver você fazendo residência, você emagreceu mais de 6 quilos, né, na Eu época. emagreci nos 3 primeiros meses, eu entrei com 72, eu tava recém-casado, ia pra academia, né, tava Aham. bem, tava saudável. Aí nos 3 primeiros meses eu perdi 9 quilos, depois ao longo do primeiro ano foram 12 quilos a menos. Ah, Aí eu lembro que eu nunca tive que usar cinto, foi a única época. Eu até hoje guardo esse cinto. O cinto É que o eu comprei no memorial. meu R1. É o esse. memorial. Eu olho pra ele e Vai usar. vou dar pro Gabriel. vai dar pro Gabriel PVT. Daqui a pouco você vai me contar essa Isso. parte aí. Então, e o que você me diz Eu dessa acho que pessoa? assim, nós precisamos pagar um preço, né? Eu Toda digo, profissão tem com certeza, uma moeda de de preço, né? qualificação, e muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, né? Não é só abrir uma empresa, só abrir um comércio e amanhã tá cheio, tá vendendo bem, tá de sucesso, Não né? basta só uma boa ideia. Eu diria assim, sabe aquela história de dar um passo para trás para dar 2 para frente? Cheio A demais. residência é dar 1000 passos para trás para dar 1 milhão para frente. Uau, E dar 1000 passos para trás é difícil. é difícil. É difícil. É caro, né? É desgastante, é caro. Inclusive, financeiramente é muito Financeiramente, caro. é outra Também né? é caro. Se você pegasse, eu, por exemplo, por questão financeira, eu não fiz residência médica de cara. Eu formei, fui pro interior, fui arrumar minha vida, né? Comprar carro, casar, ajudar minha mãe, reformar a casa, fui arrumar minha vida antes de me especializar. Né? Então eu ganhava bem, morava bem, vivia bem. Aí quando você volta para residência é 1000 passos para trás. Mas hoje eu Parece acho mais que difícil, né? Você estava Sim, mais ou menos sim. acomodada, Sim. né? mas Depois- compensa pelo 1 milhão de passos à frente. Né? Entendi. E outras profissões também têm essa oportunidade de crescer dessa forma. O que eu achei bacana que o doutor Fernando falou sobre o estudar, né? Nós estamos vivendo um momento em que muitos empresários, às vezes, não estão estimulando seus filhos a se graduar. Ele, olha, eu acho que você precisa entender de negócio, ou você precisa ter conhecimento, mas não precisa necessariamente ter uma titulação. O que vocês pensam disso? Tem um influenciador de muito sucesso que ele fala isso mesmo, que ele não vai forçar o filho dele a formar. Ele vai forçar o filho dele a ter uma visão de negócio, a ter uma visão de empresário, a buscar um negócio. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que, assim, existem pessoas, né, que vão trilhar esse caminho. E, assim, só que o fato de esse filho desse empresário em questão, que eu acho que até sei quem que você tá falando, ele, assim... Deixa quieto, assim, deixa quieto. Isso, o fato de ele ser filho de quem ele é já vai facilitar e vai Muito abrir a as vida portas. dele. Nós Aí que o temos que Joãozinho, construir, né, justamente, o Joãozinho, que tijolinho é por filho do tijolinho, Joaquim, justamente, né? Escuta um negócio desse, ele vai falar, então por que eu vou fazer faculdade, pai? justamente. Esse é um atalho. É- né? é- É isso que eu disse de pagar o preço. Tem pessoas que não querem pagar o preço. Eles vão aprender com os próprios erros, a duras penas, mas vão, consequentemente, se tiverem persistência, chegar lá. Só que eu acho que realmente estudar e se dedicar àquilo, né, assim, ao ofício, né,
consequentemente, gera um caminho um pouco menos trabalhoso no final. Eu acho que dá uma autoridade para a pessoa. Sim, e confere, né? a Ela autoridade. poder dar uma autoridade do conhecimento e a vivência na prática. E o principal, segurança. Segurança, por exemplo. Ou seja, eu estudei, eu vi toda a teoria, agora eu vou vivenciar. Então, isso gera autoridade. Nem sempre isso é consciente, né? Sim. Gente, me conta uma coisa que só para mim. Vocês se veem como empresários? Porque vocês têm um consultório. Vocês têm uma empresa, né? Tem talvez uma ou duas secretárias, vocês trabalham em vários lugares. Como é que é isso? Ou você só se vê médico? Eu só sou médico, eu não penso ser... Eu queria responder essa porque o Bruno, assim, participou... várias vezes o Bruno me aconselhou, né? A gente, quando eu entrei, assim, só dando o nosso passado, né? Nós nos conhecemos... Isso. Nós nos conhecemos na residência. O Bruno estava chegando de Uberlândia para fazer a sub de mão e microcirurgia, e eu ainda era R1, né? Se era R4 ou era R1. R1 é residência inicial. R2, eu acho. Era, sim. Gente, por esse detalhe, vamos. Nós, assim, o Bruno já estava no serviço, ele entrou no serviço para fazer uma subespecialização. E eu estava fazendo a minha especialização em ortopedia. E o Bruno, na época, ele foi uma pessoa que, assim, eu admirava muito o Bruno, porque ele tinha um nível de conhecimento muito grande. Só um lanchinho aqui. Então eu falei errado. Você não é ortopedista. Porque eu tenho duas especialidades. Tá. Tá, que eu já ia corrigir aqui agora. São duas especialidades. Que chique. Então, e aí, volta. E na época o Bruno, assim, conversava, eu admirava muito o nível de conhecimento dele, que eu falava, as aulas que ele ministrava, que ele nos assessorava, ele dava muita liberdade de nós operarmos com ele também. Então, sempre gostei muito do Bruno. Foi um cara sempre muito diferenciado. E uma vez, aí depois ele fez mão e micro, entrou em um hospital grande, e nós nos encontramos uma vez, eu já fazendo minha subespecialização, fazendo cirurgia da coluna, e nós encontramos, eu estava de plantão, de madrugada, o Bruno estava saindo de uma cirurgia enorme que ele estava fazendo, era um reimplante de couro cabeludo, daquele dia. E ele fala, aí eu conversando, falei, cara, eu tô cansado, e ele falou, você tem que dar um passo atrás pra você dar outros à frente. Olha só, eu já trazia esse conceito com ele. Você tem que sair disso daqui, porque você tá, tipo, assim, você pune o seu tempo de consultório, que é onde você vai ter o seu maior retorno, né? Tanto financeiro quanto retorno pessoal, que é aquilo que é algo que você vai construir. E hoje eu tô nesse momento de transição, diminuindo alguns trabalhos, alguns vínculos empregatícios que eu tenho, que tomam grande parte da minha rotina, para eu poder me dedicar exclusivamente ao consultório, que é, eu acho que o alvo, que é aquilo que vai ser o meu, assim... Vai ser o meu sustento, né? Vai deslanchar a sua carreira. Isso, vai permitir que eu alce voos maiores. Né? Então, assim, eu estou capacitando secretária, né? Buscando isso e buscando conhecimento agora para uma outra parte que não é tão técnica. Né? Que nós somos técnicos, né? O curso de medicina é basicamente técnico. É interessante que o nosso curso não ensina nada disso. De gestão. Nada, não é só medicina, não. Veterinário ensina, odonto não ensina, porque eu pego muitos clientes que são formados nessas áreas e não tem o menor perfil de gestão. Nenhum. Apanham imensamente. Aí ele abre uma clínica, abre uma loja, coitado, ele só sabe ser o quê? Veterinário, então. Sim. E aí ele tem N dificuldade de gestão com a equipe, de formar cliente, de construir a imagem, né? E está muito relacionado, porque eu acho que a medicina também tem concorrência, sim ou não, gente? Sim, com certeza. Com certeza. E hoje, até do profissional que não é médico, né? Então a gente concorre entre nós mesmos, entre os médicos, e também com o profissional que não é médico. Uma às certa vezes... elegância, mas tem concorrência, sim. Sim, então, com certeza. O lado do marketing, que é um segmento das vendas, que também faz parte do trabalho de vocês, pesa muito. Sim. Então eu preciso ter essa pegada comercial. Hoje, cada vez mais, né? Assim, porque antigamente o médico só era indicado de boca a boca. Acabou. Inclusive, o nosso conselho de medicina ele ainda é muito conservador, arcaico, vou dizer assim, de certa forma, né? Assim, porque as regras são muito rígidas. Mas assim, tem a concorrência, mas hoje o paciente já procura a gente e fala assim, eu te achei na internet. Né? Não é mais só aquela coisa assim, eu te achei e vi que tinha vários pacientes falando bem de você lá na internet. Pronto. Por isso que eu vim aqui. Não é só igual antigamente, cara, aquele doutor de carreira antiga que indicou, né? Agora, assim, pensando na sua pergunta, se a gente se vê como empresário, eu acho que no dia a dia eu não penso nisso, né? Quando eu estou cuidando dos meus pacientes. Mas eu acho que com certeza nós somos. Porque, assim como alguém está vendendo
um produto, uma empresa, um serviço, nós também estamos, né? E nós estamos numa vitrine, a vida é uma vitrine. Então, e né? a primeira coisa que você vende é você mesmo, a sua credibilidade. Exatamente. Sim. Primeira coisa, a sua credibilidade. Sim. Então, o paciente que tem um médico que tem essa visão de conquistar um paciente, ele sai do consultório com um pedido de exame ou a receitinha, chega na casa dele e fala, adorei aquele médico, mas não tomou nenhum remédio ainda, não fez nenhum exame, mas já falou que você é ótimo. Exatamente. Por quê? Você não fez nada, você só conquistou. Você trabalhou uma ferramenta que chama ferramenta de quê? De vendas. Isso é uma venda. Isso é uma venda. Né? E qual foi o fator principal? Credibilidade. E aí você vai falar assim, ó, volta lá e compra o serviço dele também. Né? Isso, não, esse médico você não vai operar com outro, não, opera com ele. Isso, então ele assim, acaba sendo... Nós somos vendedores de alguma forma. Isso, acho que a vida é uma vitrine. Isso. Não, e hoje está muito forte isso, eu percebo que a classe médica está com um olhar muito focado para essa dinâmica da venda, para essa dinâmica de ser empresário. Acho que já até passou do ponto. Até passou, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, né, para não sair, porque é uma linha muito tênue que separa o comércio do interesse ético, pela vida do ético. Exatamente. Mas tem sim, hoje você vê muito frequente que você fazer qualquer consulta médica e a secretária te ligar no dia seguinte para saber como é que foi, como é que você está, como é que você está se sentindo. O que é muito bom, né? O que é muito bom, mas na época nossa atrás não tinha. Secretária nenhuma ligava, médico não ligava saber se o seu filho melhorou, se a medicação deu certa. Posso contar uma história interessante? Todo mundo. Nesses 2 anos que eu fiquei no interior, eu estava plantando uma cidadezinha de Minas Gerais bem pequena esporadicamente. Uma cidadezinha mais afastada, estrada de terra, balsa para chegar lá. Dava uns plantãozinhos lá, ficava 60 horas. E nessa cidade passou, antes de mim, 1 ano antes de eu chegar, passou um falso médico. Você tá brincando. Ele não era médico e foi o único médico da cidade durante 1 ano e meio. Então, assim, isso demorou para entrar na minha mente. Eu falei assim, gente, como que um cara que não tem nenhum conhecimento técnico, ele era técnico de enfermagem, tinha algum conhecimento técnico, ficou nessa cidade 1 ano e meio sendo o único médico, à noite, final de semana, era o único. Isso não é possível. E aí, eu sou muito curioso, ficava lá perguntando para as enfermeiras o tempo todo, eu falava, mas como que fazer isso? Mas se chegasse, o que ele fazia? E olha que interessante, no dia que prendeu ele, a população avançou na polícia militar e falou assim, ele pode até não ser médico, mas é o melhor que já teve aqui. Ele cativou de alguma forma, né? E aí ele gerou uma confiança. Exatamente. E aí eu escutando, título, né? ele era assim, é bandido, não vamos discutir isso, é criminoso, foi preso, isso aí não tem discussão. Mas nós podemos aprender com ele. Já pensou se a gente pega o que ele tinha de bom, único um conhecimento técnico, e com o lado humano que o médico tem que ter. O carisma que ele tinha, a atenção que ele dava para a pessoa. Então, eu nunca vi essa pessoa, mas ele me ensinou muito. Né? Porque ele sabia se portar como uma pessoa. Aliás, eu digo o seguinte, sabe o que ele fazia? Tratava gente como gente. Uau! Né? Tratava o ser humano como um ser humano, só isso. E agora isso pode ser replicado para qualquer segmento. Com certeza. Desde quem vende pastel na feira até quem vende uma Mercedes. Ou até quem vai a um consultório médico. Tratar gente como gente. Porque o seu negócio é gente. A sua profissão é medicina, mas o seu negócio é gente. Exato. É cuidar de gente, esse olhar de gente, né? Isso faz um diferencial gigante. Você não olha mais só na internet. Você já teve uma experiência, uma vivência com aquela pessoa. Isso é fantástico. Fantástico. E sabe o que acontece? Ele começa a vender você, né? Sim. Pega o Instagram dele, grava um áudio e fala, gente, tem que conhecer o Dr. Fernando. Você tem que conhecer o Dr. Bruno. Olha, pensa num profissional maravilhoso, atencioso. Olha, não falou que o seu remédio é bom, nem que você tem várias formações, 2 títulos, 2 especializações. Não falou. Falou que você é uma pessoa maravilhosa, atencioso, prestativo, ele te escuta, ele sente a sua dor. E te vende sem cobrar. Pois é, te vende sem cobrar. Né? Sabe, uma das coisas que mais me irrita, principalmente quando eu vou no dentista, que eu tenho pavor de dentista, amo os meus dentistas, mas eu não gosto. E assim, coisa que mais me deixa irritar, não só com o dentista, quando é enfermeiro, mas até médico, vai fazer qualquer procedimento em mim, como eu sou grandona, né? Eles acham assim que gente da minha altura, grandona, não sente dor.
Então eu falo, nossa, mas você é doente. Mas como é que você pode? Você molha, a meia zona desse tamanho, você molha demais. Gente, eu fico tanta raiva. Mas tanta raiva. Né? Eu falei, desculpa, o que é isso? Desde quanto tamanho dor tem tamanho? Agora, quando alguém diz para mim mesmo, está doendo? Nossa, eu tô imaginando, realmente isso dói. Pronto, ganhou meu coração. Porque ele foi solidário à minha dor. Aprendi mais um, hein? Pois é, ganhou meu coração. Então, pega essa é muito bacana. Falou que o paciente falou que está doente, fala, nossa, é mesmo, eu sei que isso dói. É verdade. Olha, mas você está saindo muito bem, tá? Uma vez aconteceu algo com uma dentista de canal, eu era paciente e ela não tinha o menor sentimento dessa questão de empatia. E eu tinha pavor. Quando ela colocou aquele lençolzinho na boca, né, para isolar o dente, que a gente faz no canal, eu me senti extremamente desconfortável. E eu falei para ela, olha, tá incomodando. Ela falou, se você não calar a boca, não tem como eu trabalhar em você e deixar fazer meu serviço direito. Você sabe o que eu fiz? Eu empurrei a mãozinha dela assim, levantei da cadeira e fui embora. Com a boca anestesiada. Tamanho era o meu desconforto com aquela situação. E o que eu esperava dela? Vai passar, fica calmo, daqui a pouquinho vai passar. Tá? Eu vou te contar uma coisinha aqui para distrair sua mente, ou seja, um pouquinho de psicologia. Era só o que eu precisava. Ela me deu uma bronca. Ela estava certa? Estava certinha. Tecnicamente ela estava certa. Eu não podia mais falar e interromper o trabalho dela. Mas no emocional ela me perdeu. Entendi. Nunca mais esqueci. Levantei da cadeira, Fernando, com a boca anestesiada. Eu levantei, empurrei a mão dela assim, levantei, tirei aquilo tudo, saí e fui embora. Fui embora. Às vezes a gente fica tão preso nessa rotina, né? Assim, nós somos uma visão para frente aqui, como a gente falou, no nosso curso ensina pouco dessa área, né? É que a gente não tem que ser buscado para isso aí de vez em quando. Então, para essa reflexão, porque a gente está ali naquele processo ali operando, faz 10 cirurgias num dia só, né? Tem que sempre estar refletindo. A pessoa que quer deslanchar na carreira, ela tem que enxergar que o negócio dela é gente. Exatamente. Ela pode entender de medicina, mas meu negócio é gente. Como eu falo para qualquer profissão. Então, eu me lembro que uma vez eu estava atendendo uma concessionária e nós estávamos desenvolvendo um projeto e a pessoa do RH me levou para conhecer o dono da concessionária. E aí, um senhor, inclusive, nem está mais entre nós, e eu perguntei para ele assim, qual que é o negócio do senhor? Gente, ele me olhou com ironia. Gente, mulher burra, está dentro da minha concessionária, não vem me perguntar qual que é o meu negócio? Ele falou, coisa mais óbvia, meu negócio é carro, é peça, carro novo, carro usado, peças. Eu falei, não, o negócio do senhor é gente, esse é o seu produto. Sim, você tem que botar aquilo aliado, né, das pessoas, então, né? Exatamente, o negócio. Quem é que faz o produto andar? São as pessoas. Com certeza. Então, quando o negócio não vai bem, que são as pessoas, o produto, falando no goianês, ele empaca. O produto não vende. Por quê? O produto é ótimo, mas as pessoas não estão conectadas com o seu produto. Então, a cabeça dele era no produto. O que eu sempre falo, a empresa ela é formada de 2 P's. Processo e pessoas. Desenhe bem os processos e contrate as pessoas que vão executar os processos, sucesso, resultado garantido. Mas olha, curiosidade, né? Geralmente o ortopedista não gosta de consultório, ele gosta de operar. Operar e ir embora. Eu adoro meu consultório, vou te explicar por quê. É verdade, eu quem diga, a gente vai lá, fica um tempão esperando. Gosto dessa conquista. Tanto de gente naquele consultório. Eu gosto dessa conquista, Sidmar. Sabe essa conquista? Por exemplo, é bom nisso mesmo. Vai um paciente ali que fala assim, nossa, ele conta um caos. Eu fui no médico e ele falou que eu tenho que operar a mão. Eu não opero de jeito nenhum. Eu acho muito bom o paciente sair do meu consultório com a indicação de cirurgia satisfeito. E marca e faz. Entendeu? Essa conquista, entendeu? Ele foi em outro médico, indicou a cirurgia, por exemplo, e veio comigo já falando que não quer. E sai de lá disposto a operar. Por quê? O que você fez? Você quebrou. Tratei gente como gente, né? Ou seja, você desmistificou o medo. Você fez ele enxergar que ele era uma pessoa, que aquilo era necessário. Gerou confiança, né? Gerou empatia, conexão com o paciente. Então, assim, em todo e qualquer segmento, eu sempre falo, quem não tem a habilidade de vender, vai comer poeira no mercado. Sabe o que é comer poeira? Você chega no destino, mas você chega todo empoeirado. Você que foi lá do interior, você sabe muito bem. Né? Então, quem foi na frente chegou limpinho, carro limpinho, não tinha poeira nem nada.
Mas quem não tem esse perfil, essa pegada comercial, ele vai chegar no destino, ou seja, ele vai ter paciente, ele vai ter uma agenda relativa, mas ele vai ter que esforçar muito para conquistar. Então, é o que eu falo, você chega, mas você chega todo empoeirado. Sim, verdade. Então, a grande diferença é você trabalhar as duas coisas. Ter bom conhecimento, tem que ter, porque sem isso você não está no mercado, e ter essa percepção de qual é a necessidade, qual que é a dor daquele seu paciente. Sim, exatamente. Doutor. Não, acho que é isso que eu ia comentar, que nós tratamos muitas vezes com pessoas fragilizadas, né? Eles estão com dor. Então, acho que ter essa empatia... então, o que eu diga, né? Justamente. Então, com frequência, pergunto, há quanto tempo a senhora sente essa dor? Ixi, doutor, tem 10 anos. Eu falei, nossa, mas tem 10 anos? O que você já fez? Ela falou, nossa, não, já fiz isso, assim, só tomava dipirona e anti-inflamatório, nunca procurou ninguém, nada, nunca buscou ajuda. Eu falei, não, doutor, criando meus filhos, né? Sempre não tinha tempo. É agora que eles saíram de casa que eu tô cuidando de mim um pouquinho. Então, acho que realmente, tratar a gente como gente, ter essa empatia e, assim, como você trata da dor, o paciente já é fragilizado, né? Aquele indivíduo que vem te buscar, ele não vem muitas vezes buscar um luxo, né? Não, doutor, eu quero só diminuir a dor. Eu quero só fazer isso. E ele está disposto, às vezes, a fazer. São pequenas mudanças que você pode propor para você, e você ganha a confiança do paciente, a partir do momento que você humaniza, né? Ele não está do outro lado da mesa, né? Com frequência eu acabo fazendo isso no consultório. Sou um pouco agitado. Então, eu acho que eu não parei aqui de girar minha cadeira aqui, mas então, assim, eu não fico sentado na cadeira, eu fico mais sentado em cima da mesa, que eu fico mais próximo, né, dos pacientes. Ou então põe a cadeira em frente. Põe a cadeira em frente, que acho que isso é coisa até de cirurgião de pé, né, não é cirurgião de coluna, cirurgião de pé que fica na frente, que gosta de pegar no pé do paciente e botar no colo. Mas, assim, eu prefiro a gente quebrar essa barreira, tá junto do paciente, que é oferecer esse cuidado humanizado. Essa aproximação. Não é difícil, né? Distante. Não é possível de se fazer. Não é difícil. Não é difícil, pelo menos para quem gosta de gente, né? Mas é interessante que a dor não é só a dor física. Quando você vai conversar com o empresário, ele também tem uma dor. De um negócio que não está dando certo, de uma equipe que não responde, de resultados que ele está ciente de uma estratégia e não deu certo, de um investimento que ele fez, aquilo também é uma dor. Então, nós entramos nas empresas mais ou menos como um médico. Só que a minha dor, a dor que eu trabalho, é uma dor estratégica do negócio, mas é uma dor. Então, a gente faz essa mesma pergunta, que é o diagnóstico. E aí, hoje, o que está te incomodando no seu negócio? Não consigo que o meu funcionário permaneça. Os caras, quando fica bom, o mercado pega. Ou seja, retenção de talentos. Então, como é que você trabalha isso? Quais são os hábitos que você faz para cativar esse funcionário? É o mesmo procedimento, percebe? Como você roda, sempre as estratégias são as mesmas, não é? Sim. Então, acaba sendo que o médico também, ele é sim uma visão de empresário, uma visão de vendedor, uma visão de pós-venda. São umas estratégias que conquistam o seu cliente-paciente, né? Porque nós chamamos de cliente no mercado. Vocês chamam de paciente. Mas isso é apenas uma nomenclatura. O que está por trás é que são todos pessoas que sentem as suas dores. Mas me conta aqui, vamos conversar um pouquinho agora, um pouquinho mais de vocês. Me conta, como é que é ser médico, ser casado, ser pai, ser esposo? Dá para ter uma vida tranquila, qualidade de vida? Dormir até às 9. Eu acho que já tem um tempo que eu não tenho na minha rotina. Eu dormia até mais tarde. Apesar de gostar de dormir, eu falo. Pai de gêmeos é diferente. Pai de gêmeos, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre fui bom foi dormir. Porque assim, eu sempre deitei a cabeça no travesseiro, eu sempre pisquei e eu já durmo. Já era. Só que ultimamente não tem tido tanto tempo, né? Meus filhos, muitas pessoas não me conhecem. Meus filhos nasceram há um ano, completaram inclusive na segunda-feira o aniversário de um aninho. São gêmeos, a Sofia e o Gabriel. Né? E eu e a Poliana, a Poli, minha esposa, nós, assim, nossa rotina mudou muito. Eu falava que, nossa, nós tínhamos uma vida, assim, muito tranquila antes. Mesmo trabalhando muito, eu ainda falava, nossa, eu tinha o luxo de chegar em casa. Aí que ele viu tanto que a vida dela era boa, né? Não, mas hoje é bom também, né? Só que é um bom diferente. É igual quando é casar, você é solteiro e se casa. O bom muda, né? O referencial de bom muda. Mas é um bom maravilhoso, né? Um bom maravilhoso, graças a Deus. Maravilhoso. É lógico que há custas de noites sem dormir, novamente, né? Agora que os meninos estão entrando no eixo do sono, mas é muito prazeroso. Hoje eu, apesar de amar estar dentro do consultório, a Poliana, minha esposa, que fala que, ó, o dia que você fala que você vai operar, eu sei que você não vai voltar.
Porque assim, entra uma cirurgia, entra outra, você auxilia o colega, né? As cirurgias acabam sendo procedimentos mais demorados. E eu gosto demais. E quando eu começo assim, eu marco um, marco outro, eu acho bom demais. É a semana que eu fico mais feliz. Que eu fico fisicamente cansado, mas é a semana que eu tô mais realizado. Exatamente. Realizado. Doutor Bruno, me conta, o que você fazia antes de ser médico, que depois, com a sua rotina de médico, você teve que abrir mão? Ou então mudou um pouquinho, você fala, ai gente, como era bom naquele tempo. Eu acho que assim... E pescar? Eu ainda vou, hein? Eu tô numa fase agora que eu tô aprendendo a viver melhor. Porque nós somos treinados para trabalhar demais, para trabalhar 14, 16 horas por dia. Nós somos treinados para essa guerra, né? E quando você tem filhos, você tem sua casa, você tem que enxergar que a vida não é isso. Não vale né? tanto a pena. Não né? vale, porque dessa vida aqui a gente não vai levar nada, né? Então, a gente tem que dosar. Então, eu estou voltando aos hábitos que eu tinha antes da medicina, né? Comecei a fazer atividade física, Olha só, consegui perder peso. Tô vendo, tá né? magrinho, sarado. Consegui perder peso. Dedico bastante aos meus filhos. Assim, o tempo que eu tô em casa, gosto de brincar de futebol, de jogar videogame. Vou viajar com muita frequência. Acho que até tem que diminuir. Não, mantém. Vou pro sentindo falta interior, disso. vou pra família da esposa, pra minha família, vou ter um casamento, não sei não onde eu vou. Tem uma formatura, vou também. Tem que pescar, vou pescar. Então, assim, hoje eu estou conseguindo resgatar isso aí, esse momento de prazer, de descanso. Então, acho que... Então, o Fernando pode ficar tranquilo que a vez dele vai chegar, né? Só tem um problema nisso aí. Isso é uma escolha. E nem todo mundo sabe escolher isso. Então, na medicina e várias outras áreas, a gente vê que isso aí é um vício. Quase que principalmente a área acadêmica. Você vê assim que as pessoas perdem a vida de certa forma, né? Dedicam a vida àquela área ali. Você vê filhos sequelados, pessoa que odeia medicina. O filho odeia medicina porque o pai não conhece o pai. Foi criado pela funcionária. Né? A Gabriela e a Sofia não vão ser extensão, né, doutor Fernando? Não, se Deus quiser, Se Deus eu já tô... quiser, vai estar Minha escolha é por presente, eles. né? Essa é uma escolha, a gente tem que escolher, falar, olha, para essa proposta é não. Então hoje, por exemplo, se alguém me liga e fala assim, eu tenho um plantão noturno hoje, vou pagar 10 vezes o valor normal, eu não pego. Obrigada. Não pego. Hoje eu tenho um podcast com a Sidmar, não posso ir. Exatamente, eu falo, eu não pego, hoje eu não vou... Lógico que cirurgia de urgência às vezes pega a gente desprevenido, né? Não dá para escolher, mas plantão, trabalhar além do que eu dou conta, tem que viver. Deixa eu falar uma coisa aqui também que eu acho importante, nós não tocamos aqui, eu sei um pouquinho da vida de vocês, mas eu queria perguntar, como é que fica a questão da espiritualidade na profissão? Não importa qual seja a profissão, qual é o peso da espiritualidade, estou falando de religião, mas da fé cristã à profissão. Qual que é o peso? Como foi durante a formação, como é hoje na execução da profissão, como é hoje na vida de vocês, homens muito bem-sucedidos, qual é o peso? Porque às vezes, quando você fala de espiritualidade para uma pessoa de um nível assalariado, ele fala, não tem outro recurso a não ser clamar a Deus. Mas às vezes, quando você fala de espiritualidade para alguém que estuda ciência, onde fica? Eu me converti por conta da minha esposa, né? Nós começamos a namorar e, assim, ela falou, o meu programa de sábado à noite é ir pra igreja. Eu falei, pô, você namora comigo? O que eu vou fazer, né? Sábado à noite era meu dia, né? Dá um rolê, estragou, né? Eu tenho que... rolê, né, justamente aí. Só que, assim, comecei acompanhando e quando eu percebi, eu tava mergulhando na aguinha já, né? Tava batizando. E assim, isso então já tenho bastante tempo já de cristandade. Hoje eu percebo, né, que tá debaixo da doutrina, né, do Senhor é o melhor para mim. E vem muito daquilo assim, eu dou o passo e ele põe o chão, ele enche o chão, né? E isso é o que eu tenho visto ultimamente, né? Hoje minha maior obra eu vejo sendo os meus filhos, né? E foi algo pelo qual que assim, surpreendentemente eu não queria ser pai, né? E me tornei pai, graças a Deus me tornei pai, que foi algo assim, minha esposa falou, não, eu quero. Eu falei, então vamos.
Ele colocou o chão e hoje nós somos pais, né, de duas crianças maravilhosas. E um excelente pai, diga-se de passagem. Obrigado. Excelente. E eu acho que assim... A Polly também, tá? A Polly também. Sem ela não teria, né? Outra metade. Mas acho que completando aquilo, como é a cristandade dentro da minha rotina, né? Eu hoje acabo, como eu faço alguns plantões, eu tenho um plantão em Brasília. E o meu dia, o nosso dia de congregar é o domingo. E eu ainda volto de Brasília. Então, eu tenho tido menos momentos com Deus, né, dentro da igreja. Então, acabo tendo que, eu puxo a minha orelha para que eu tenha esses momentos, né, a dois, ou acabo tendo pouco tempo, assim, me dedicando pouco, né, da parte devocional. Então, eu tô devendo nessa parte. Mas eu percebo, né, a obra dele constante, né, nas minhas escolhas diárias. E na condução dos meus casos, né? Quando eu vou operar, eu falo, Senhor, que essas não sejam as minhas mãos. Você me guia aqui para que eu faça o melhor pelo outro, né? Então, acho que realmente é algo que permeia sempre meu cotidiano. E eu até pretendo, né, que estar mais presente dentro da vida de igreja, né? Dentro da vida da igreja, né? Que eu frequento. Mas não estar na igreja não quer dizer que você não esteja... Que não estou longe de Deus, né? Esteja longe de Deus, né? Porque a igreja é você, Fernando. Quando você pega a estrada para ir para Brasília, a igreja está indo para Brasília. Sim. Quando você chega lá em Brasília, no hospital, a igreja chegou em Brasília. Então, você está na igreja, né? Faz parte do corpo de Cristo. E você, doutor Bruno, como é a espiritualidade para você? Olha, Sidmar, eu acho que essa questão, assim, vamos falar dessa soberba. Dá licença, pela primeira vez você me chamou de senhora. Não vou senhora. Mas eu tô treinando. Gente, muito obrigada. Tô treinando. Não tem nada contra, eu sei que é respeito, mas pela primeira vez eu tive que observar. Eu tô treinando. Volta lá. Eu acho que essa soberba, vou chamar assim, de achar que porque você estudou muito, porque você é bem sucedido, ou porque você é médico, porque você é um artista famoso, porque você é um cantor rico, e não precisa de ser abençoado, né? Essa é uma tolice. Essa é uma soberba. Eu sou cirurgião de mão e microcirurgia. O microcirurgião opera o corpo inteiro. Faz cabeça, pescoço, mão, perna, tudo. Opera o corpo todo. Quanto mais eu opero, mais eu vejo a anatomia do corpo, eu falo assim, não tem como um médico não acreditar em Deus. É mesmo. Eu falo assim, não tem lógica alguém ver isso aqui, como que isso aqui funciona e não acreditar em Deus. E assim, eu sou dependente de Deus. Eu não entro numa cirurgia corriqueira, aquela que eu faço 5 vezes por dia. Vou falar assim, a síndrome do túnel do carpo. Tem dia que eu faço 5 cirurgias dessa numa sentada. Eu não entro numa cirurgia dessa sem chamar Deus para participar comigo. Então, é uma dependência, entendeu? Eu tenho uma dependência. Eu falo assim, Senhor, vem, porque sem o Senhor eu não consigo. Não sou. Então, eu acho que... Tá aí a resposta do seu sucesso. E tudo que eu fiz, que eu fui bem sucedido até hoje, é porque eu chamei Deus para participar. Até de curiosidade, você falou aí que eu emagreci, né? Esses dias eu me parei para refletir. Falei, gente, se eu falar que eu vou passar na UF, eu passo na UF. Se eu falar que eu vou fazer tal residência, eu faço. Tudo que eu faço encaminha. Eu não consigo emagrecer. Que é isso, gente? Tem alguma coisa errada. Aí eu parei para refletir e falei, poxa, eu nunca chamei Deus para esse propósito, não. Nunca chamei Deus para me ajudar a emagrecer. Será que é isso que está faltando? Eu orei poucas vezes, pedi, Deus, me ajuda a emagrecer. De cara, ganhei um livro de jejum. Aí... Subiu no monte, ficou 10 dias. De outubro pra cá já perdi 6 quilos, comecei a fazer atividade, 10 quilos, aliás. 10 quilos, comecei a fazer atividade física e já melhorou a espiritualidade. Então, acho que eu sou dependente de Deus. E sabe o que é interessante? Deus tem te honrado. Amém. Deus nunca vai deixar aquele que o busca sem resposta. Verdade. Me chama que eu sempre estarei com você. Queridos, muito obrigada. Foi extremamente gostoso. Para mim foi. Como é que foi para vocês? Excelente, muito bom. Foi bacana? Espero estar aqui outras vezes, em outras oportunidades. Mas assim, antes da gente fazer o fechamento final, tem como esse fechamento não ser final, né? Me diga para quem está nos ouvindo e nos assistindo, uma palavra que você considera que é diferencial, encorajador para essa pessoa. De repente ele pegou o finalzinho aqui desse podcast, mas ele ouviu essa palavra de vocês. Quem vai falar primeiro? Se fosse definir uma palavra, seria persistência. Persistência. Sim, acho que isso resume. Acho que toda a minha história, e acho que pelo que eu entendi também do Bruno. Persistência. Persistência. E você? Eu acho que assim,
É como no Salmo 23, né? Você tá no pasto verdejante, de repente tem um vale da sombra da morte e lá no final você é resgatado novamente, né? Nossa vida, ela é dessa forma. Nós temos momentos de dificuldade e sempre teremos. Na profissão, na sua carreira, na sua empresa, você vai ter algum momento que você pensa assim, vou desistir desse negócio aqui. Imagina assim, você vai fazer algo difícil, mas aquele passa. Acho que é isso aí, tem que ter persistência e chama Deus para participar. Certeza da vitória. Certeza. E tudo que fizer, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Efésios 3:23. Um grande abraço e eu te espero no nosso próximo podcast Carreira de Sucesso. Obrigada, queridos. Obrigado. Eu que agradeço.